Bom, fala galera, a aula de hoje vai ser correção de exercícios da página 21, né, do livro didático 10. Então vamos a ela. Bom, o exercício número 1 fala o seguinte: duas partículas eletricamente carregadas com carga de 8 vezes 10 a menos 6 coulombs e 4 vezes 10 a menos 6 coulombs são colocadas no vácuo a uma distância de 30 centímetros uma da outra. Sendo a constante eletrostática 9 vezes 10 a 9 Newton por vezes metro quadrado sobre coulomb quadrado, calcule a intensidade da força de interação eletrostática entre essas cargas. Primeira coisa, como ambas as cargas, né, a primeira e a segunda, elas são positivas, essas cargas elas tendem a se repelir. Então, se você colocar elas próximas, elas tendem a se afastar, né, ficar mais distante uma da outra. E a distância entre elas é 30 centímetros. Então, antes de jogar na fórmula da lei de Coulomb, a gente tem que passar essa distância para metros. Então, de centímetro para metro, a gente tem que dividir por 100. Tá? Aí eu vou jogar na lei de Coulomb, ó, que é essa aqui. Então, a constante eletrostática, o exercício deu. Eu falei que vocês não precisam de decorar, mas com o tempo vocês vão acabar decorando. Para o A e para o vácuo valia esse valor, 9 vezes 10 elevado a 9. O valor da primeira carga, 8 microcoulombs. O valor da segunda carga, 4 microcoulombs, ou 4 vezes 10 a menos 6. A ordem não importa, tá? É uma multiplicação, então tanto faz. E a distância, 0,3 ao quadrado. 0,3 porque tem que estar em metros, tá? Aí eu multipliquei em cima, 9 vezes 8 vezes 4, dá 288. Conservei a base, somei os expoentes. 9 com menos 6 dá 3, 3 com menos 6 dá menos 3. Então, em cima ficou 288 vezes 10 a menos 3. E embaixo, 0,3 ao quadrado vai dar 0,09. Passando 0,09 para a notação científica, fica 9 vezes 10 a menos 2. Tá, agora é dividir. 288 dividido por 9, que dá 32. E conserva a base, subtrai os expoentes. Aqui vocês têm que tomar cuidado. Muita gente erra por bobeira. Menos 3 menos 2 vai ficar menos 3 mais 2, que é menos 1. Então, você anda uma casa para a direita, a potência vai acabar a sumir. Porque você anda para a esquerda, desculpe, você vai somar no expoente. Então, vai ficar 3,2 newtons. Então, essa é a força de repulsão entre essas duas cargas. Um exercício muito simples. A única cuidado que vocês têm que tomar nesse exercício é transformar de centímetro para metro. No mais, não tem novidade nenhuma, não. Questão número 2. Duas cargas positivas, x e y, de valores respectivamente iguais a Q e a 4Q, estão separadas por uma distância D e imersas em um meio cuja constante eletrostática é K. A respeito dessa situação, assinale a alternativa correta. Então, vamos analisar. Letra A. A força que a carga Y exerce na carga X tem maior módulo do que a força elétrica que a carga X exerce sobre a carga Y. Mentira. A força que Y faz em X é a mesma que X faz em Y. Elas possuem a característica de ser par de ação e reação. E de acordo com a terceira lei de Newton, os pares de ação e reação sempre vão ter o mesmo valor, a mesma direção, sentidos opostos, né? E atuar em corpos diferentes. Então, a letra A está incorreta. Letra B. Se essas cargas forem levadas para qualquer outro meio material, a força elétrica entre elas não se alterará, pois a constante eletrostática não depende do meio. Também é falsa. Cada meio material tem um valor para constante. Então, esse 9 vezes 10 a 9 que eu estou citando é só para o ar ou para o vácuo. Se a gente for para a água, para a glicerina, enfim, qualquer outro material, muda o K e muda esse valor. Então, essa força depende do K, sim. Tanto é que na aula eu citei o exemplo do sal de cozinha. O NaCl fica conectado ao Cl pela força eletrostática. Só que quando a gente coloca esse sal na água, essa força se torna muito menor, porque a constante da água é menor que a do vácuo, né? Então depende sim, a letra B também está incorreta. A força elétrica entre essas cargas é do tipo atrativa.
Bom, falsa, né? Como é Q e 4Q são positivas, o sinal positivo a gente não precisa de colocar, elas não se atraem, elas vão se repelir, se afastam. Cargas iguais se afastam. Então, a letra C também é falsa. Se a distância entre essas cargas for diminuída, certamente a intensidade da força elétrica entre elas aumentará. Isso é verdade. Nós vimos na aula que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, se a distância diminuir, essa força tende a aumentar. Então, essa alternativa é verdadeira. Então, seria a letra D de dado. E a letra E, a força elétrica entre as cargas é nula. Não tem nem de onde tirar isso aí, não. Então, a resposta correta, letra D de dado, tá? Bom, questão número 3, uma questão da Unicamp. A atração e a repulsão entre partículas carregadas tem inúmeras aplicações industriais, tal como a pintura eletrostática. As figuras abaixo mostram o mesmo conjunto de partículas carregadas nos vértices de um quadrado de lado A, que existem forças eletrostáticas sobre a carga A no centro desse quadrado. Na situação apresentada, o vetor que melhor representa a força resultante agindo sobre a carga A se encontra na figura. Então, vamos analisar as 4 situações. Só uma observação aí. Para pintar geladeira, carro, enfim, esses materiais elétricos e eletrodomésticos que a gente tem em casa, eles usam a pintura eletrostática. O que é que eles fazem? Eles eletrizam as partículas de tinta com cargas de um sinal, pode ser positivo ou negativo, e eles eletrizam a superfície que vai receber a tinta com carga de sinal oposto. E aí, quando você aplica a tinta na superfície, as cargas, como elas têm sinais opostos, elas vão se aderir em toda a região. Então, não vai ficar nenhum pontinho sem pintura. Então, é um processo bem interessante. Mesma coisa que acontece na impressora. No livro até tem um texto a respeito disso. Então, sugiro a leitura. Então, vamos analisar aqui. Ó. O que a gente sabe? Se os sinais forem opostos, as cargas se atraem. Então, na primeira opção aqui, ó, a carga negativa vai ser atraída por esta, vai ter uma força para cá, e atraída por esta, vai ter uma força para cá também. Então, uma força para cima e uma força aqui na diagonal para baixo, né? Como essas duas cargas são negativas, essa vai fazer uma força de repulsão para cá, e essa vai fazer uma força de repulsão para cá. Então, se eu somar todas essas forças, a gente vai perceber que a força resultante vai estar para a esquerda e não para a direita, como está mostrado. Então, está incorreta. Letra B. Mesma situação, tá vendo? Essa força ela tá para a esquerda. Então, a única opção que não sobra, ó, é a letra D. Então, é só você colocar, ó, positivo com negativo se atrai, tem uma força para cá. Positivo com negativo se atrai, então tem uma força para cá. Negativo com negativo se repele, tem uma força para cá também. E negativo com negativo se repele, tem uma outra força para cá. Então, eu tenho duas forças nessa direção, nesse sentido, e duas forças nessa direção e nesse sentido. Aplicando lá a regra do paralelogramo, a gente vai ver que a força resultante está para a esquerda, o que está sendo mostrado na letra D de dado também. Bom, questão número 4. Questão número 4 é uma questão que muitos alunos me perguntaram aí, tiraram dúvidas aí comigo, né, que não entenderam. Então, vamos fazer com calma ela. 3 cargas elétricas pontiformes estão alinhadas como a figura a seguir. Sabendo que a carga A vale 6 microcoulombs, então esse símbolozinho aqui, como eu já havia salientado anteriormente, significa micro e significa 10 a menos 6, tá? Então, toda vez que vocês verem esse símbolo, não precisa ser só com coulomb, né? Ele sempre vai significar micro, 10 a menos 6. Então, seria 6 microcoulombs, menos 2 microcoulombs e 8 microcoulombs. Faça o que se pede. Então, elas estão alinhadas. A distância entre a partícula A e a partícula B, 2 centímetros. E entre B e C, 4 centímetros, o dobro. Vamos ver o que está se pedindo no exercício. Represente as forças que agem em B. Então, olha só. Se vocês voltarem no exercício, ó, a partícula A e a partícula C são positivas e a partícula B é negativa. Então, olhando a situação, é isso aqui. Ó.
mais, mais e menos. O que significa que a partícula A e a partícula B, elas vão se atrair. Cargas sinais opostos se atraem. Então, a partícula A vai fazer na partícula B, na carga B, uma força na horizontal e para a esquerda. Tá? Óbvio que a partícula B também atrai a partícula A, com uma força horizontal e para a direita, mas o exercício não pede para representar a força em A, sim a força em B. Então, a força que A faz em B está na horizontal e está para a esquerda, que é essa aqui. Tá? Da mesma forma, usando a mesma linha de raciocínio, a partícula C também vai atrair a partícula B. Só que se ela vai atrair, a força vai estar na horizontal também, só que para a direita. Então, essa é a representação da letra A. Só fazer esse desenho. Então, nós sabemos agora que sobre a carga B estão atuando duas forças que têm a mesma direção, ambas estão na horizontal, só que tem sentidos opostos. Uma está para a direita e outra está para a esquerda. Então, a letra A era só para fazer essa representação. Vamos para a letra B. Determine o módulo da força resultante que age em B. Como são duas forças, para achar o valor da força resultante, eu tenho que achar o módulo da força que A faz em B, usando a lei de Coulomb. Achar o módulo da força que C faz em B, também usando a lei de Coulomb. E como tem sentidos opostos, a gente vai usar o segundo caso da soma de vetores. Eu falei naquelas aulas lá iniciais desse capítulo que somar vetores, trabalhar com notação científica, todo mundo tem que dominar. E a gente está usando isso aqui, né? Então, eu vou calcular os módulos e vou subtrair. Por exemplo, se essa força A, que A faz em B, for maior, a força resultante vai estar na horizontal e para a esquerda. Se FBC ou CB for maior, a força resultante vai estar para a direita. Então, vamos ao cálculo. Então, eu vou usar a lei de Coulomb, tá? Primeiro, eu vou calcular a força que A faz em B, que pela terceira lei de Newton é a mesma força que B faz em A. Então, vai ser 9 vezes 10 a 9, é a constante. Sempre que não falar que é o A ou vácuo, a gente vai considerar isso, tá? 6 vezes 10 a menos 6, reparem, para fazer o cálculo eu tenho que jogar o 10 a menos 6, porque eu tenho que passar de microcoulombs para coulombs. Aqui, 2 vezes 10 a menos 6, também multipliquei por 10 a menos 6, porque também está em microcoulombs. E a distância que separa a carga A da carga B está aqui, ó, 2 centímetros. Não pode jogar em centímetros, então tem que transformar para metros. Como faz isso? Dividindo por 100. Então, se eu dividir por 100, eu posso representar em notação científica assim, ó, 2 vezes 10 a menos 2. E a distância tem que estar ao quadrado. Só uma observação, que também foi uma dúvida de uma aluna. Eu não uso sinais na lei de Coulomb. A lei de Coulomb só serve para eu calcular o módulo, o valor da força. Então, não precisa de levar em conta os sinais. Eu já sei para onde apontam as forças. Então, a lei de Coulomb eu estou usando apenas para calcular o módulo, tá? Mas, quem quiser usar os sinais, aí se der o resultado negativo, as cargas estão se atraindo. E se o resultado for positivo, as cargas estão se repelindo. Só isso. Mas eu sugiro não usar os sinais. Fazer essa análise só no desenho mesmo. Tá, multiplicando 9 por 6 por 2 dá 108. Conserva a base, soma os expoentes. 9 com menos 6 dá 3 positivo. 3 positivo com menos 6 dá menos 3. Aqui embaixo, ó, tem que elevar o 2 elevado a 2, que é 4. E multiplicar os expoentes, então dá menos 4. Aí a gente divide 108 por 4, 27. E 10 a menos 3, eu subtraio do menos 4 aqui, ó. Então, vai acabar sobrando 1 positivo, tá? Andou uma casa para a esquerda, ou fica 2,7 vezes 10 a 2 em notação científica, ou 270, tanto faz. E eu vou fazer o cálculo agora para a força que C faz em B. Da mesma maneira, ó, substituo os valores, constante eletrostática, o valor das duas cargas de B e C, a ordem pouco importa, já que está multiplicando, só que a distância mudou, né? A distância que B está de C é 4 centímetros. Então, fica 4 vezes 10 a menos 2, tá?
Isso aqui está em notação científica, tá, gente? Porque se eu dividir 4 por 100, fica 0,04. Anda 2 casas para a direita, o expoente fica negativo. Tá, então vai ficar 9 vezes 8 vezes 2 dá 144. Os expoentes aqui vai dar menos 3 novamente. 4 ao quadrado 16 e multiplica os expoentes. Então, para terminar, 144 dividido por 16 dá 9. 10 a menos 3 por 10 a menos 4, conserva e subtrai. Então, vai dar 10 elevado a 1. 9 vezes 10 elevado a 1, em notação científica, ou simplesmente 90. Então, aí que vem a sacada. Achei o módulo das duas forças, né? Beleza. Então, agora eu vou fazer a força resultante, né? Então, o que a gente acabou de descobrir? Que essa força aqui vale 270 newtons e essa força aqui vale 90 newtons. Então, como tem sentidos opostos, eu vou subtrair esses dois valores. 270 menos 90, ou seja, 180 newtons. E como a força maior está para a esquerda, a força resultante também ficará. Então, como força é um vetor, tem que descobrir as três componentes. O módulo, que é 180, a direção, que é horizontal, e a esquerda, como a 270 estava para a esquerda, a força resultante vai manter esse sentido. Então, é isso. A questão letra B. E na letra C, que eu acredito que é o que vocês tiveram mais dúvida, mais dificuldade, fala qual é a razão de DA. A distância que A tem que estar de B sobre a distância que B tem que estar de C, para que a força resultante em B que a força elétrica resultante sobre a carga pontiforme B seja nula. Bom, vamos voltar na imagem aqui. Para essa força ser nula, a força resultante ser nula, já que os sentidos já são contrários, os módulos têm que ser iguais. Então, a gente viu que nessa situação aqui os módulos não são iguais. Aqui deu 270 e aqui deu 90. Então, qual que tem que ser essa razão das distâncias aqui para que os módulos sejam iguais? Tá, o que eu vou fazer então? Então, os módulos da força que A faz em B e da força que C faz em B tem que ser iguais. Tá. Como que eu calculo isso aqui? Ó? Constante, carga de A e de B e a distância que separa elas ao quadrado. Essa distância eu ainda não sei. Tá? E a força que B faz em C ou que C faz em B, que é a mesma coisa. Constante, carga B e carga C, a ordem também não importa, dividido por essa distância, que B tem que estar de C ao quadrado, que eu ainda não sei. Antes de fazer conta, olha o tanto de coisa que dá para cortar. Ó. 9 vezes 10 a 9, eu corto com 9 vezes 10 a 9. Esse 10 a menos 6 aqui do 6, dá para cortar com esse 10 a menos 6 aqui do 8. O 2 vezes 10 a menos 6 aparece aqui e aqui, então eu corto. Então, acabou que aqui desse lado ficou só o 6 e desse outro lado ficou só o 8. Né? Então, ficou 6 dividido por DAB ao quadrado igual a 8 dividido por DBC ao quadrado. Tá. Aí, aqui eu vou multiplicar cruzado. Então, vai ficar 6 vezes DBC e 8 vezes DAB. Só multiplicou cruzado, tá? E, por fim, eu vou passar dividindo. Eu vou trazer o 6 para o lado de cá, então vai ficar 8 dividido por 6. E vou trazer o DBC para cá, tá? Então, vai ficar DA sobre DBC e 6 dividido por 8. Beleza, então eu trouxe esse para cá e trouxe o 8 para cá. É o que está feito aqui, ó. Aí, antes de terminar, eu simplifico essa fração, ó. 6 por 8, dividindo em cima e embaixo por 2, fica 3 quartos, tá? E aí, o que eu faço? Como os dois aqui estão ao quadrado, para eu conseguir sumir com isso aqui, eu tenho que tirar a raiz quadrada dos dois lados. Aí, quando eu tiro a raiz aqui, vai acabar cortando a raiz com o expoente dos dois. Então, esse expoente some. E do lado de cá fica a raiz de 3 quartos, né? Raiz de 3 não tem raiz exata, mas raiz de 4 é 2. Então, a razão entre a distância de A para B e de B para C tem que ser raiz de 3 sobre 2, que é o que o exercício queria. Tá? Então, é isso. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me mandar tanto no Instagram quanto no Positivo On e também podem mandar dúvidas por e-mail. O importante é vocês mandarem dúvidas, tá?
Estou à disposição. Até mais.